Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Procuremos nos preparar para o início da reunião, fechando os nossos olhos, relaxando nossa mente, nosso corpo e elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para essa reunião que fazemos tradicionalmente em alusão ao Natal, que possamos, cada um de nós, aproveitar esses instantes com a proximidade dos dias em que se comemora, em que se homenageia o Cristo pelo seu nascimento, em que a sensibilidade humana está mais aguçada, as emoções mais afloradas, e que nós possamos aproveitar esta condição psicológica, condição emocional, para assimilarmos os ensinamentos de Jesus, que são estudados pelas diversas religiões, mas que na doutrina espírita procuramos interpretá-los à luz da codificação kardeciana, procurando compreender suas lições, de forma a fazê-las prática na nossa vida diária. Rogamos, Senhor Jesus, o teu amparo, as tuas bênçãos para todos os que aqui estamos presentes, que sejamos envolvidos pela tua paz. Em especial, rogamos a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, tio Rolandinho, minha mãe, demais espíritos amigos, espíritos familiares que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam nos auxiliar, fortalecer a todos e coordenar as nossas atividades. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião, e que assim seja. Como nós fazemos todos os anos, a última reunião que antecede o dia de Natal, nós fazemos uma preleção sobre esse dia, procurando mostrar a sua importância, procurando mostrar o seu significado. E nós vamos ver que Natal, a palavra Natal, ela tem origem no latim, na palavra natalis, que significa nascimento ou dia de aniversário do nascimento. E quando nós olhamos os antigos, a história da humanidade, nós vamos ver que entre os povos antigos, a data considerada a data do Natal celebrava o nascimento anual do Deus Sol, justamente no solstício do inverno, no início do inverno. Hoje, inicia-se o inverno no hemisfério norte, da mesma forma que aqui onde nós estamos, no hemisfério sul, está se iniciando o verão. Então nós vamos encontrar que entre os povos antigos, eles aproveitavam essas fases da natureza para caracterizar alguma celebração,
alguma festividade, só que eles faziam normalmente ao deus pagão, eles faziam de uma forma a homenagear a natureza sem estar diretamente relacionada a nenhum conceito, a nenhuma ideia de moral, nenhuma ideia de espiritualização. Nós vamos ver que essa festividade do Natal, ela foi ressignificada, foi remoldurada pela Igreja Católica no século III, aproximadamente no ano 354 depois de Cristo, pelo Papa Libério. E eles tinham um objetivo em fazer essa ressignificação da data. A primeira era estimular a conversão do povo pagão sob o domínio do Império Romano. Nós tivemos aí o Império Romano como sendo um dos maiores impérios de toda a história da humanidade. E eles conquistavam países, conquistavam povos, e dentre esses povos existiam muitos daqueles que eram pagãos. E eles aproveitaram então para ressignificar esta data de celebração, de homenagem, justamente para tentar sensibilizar o povo pagão sobre o seu domínio. E o segundo objetivo era comemorar o nascimento de Jesus, que era justamente aquele que dava sentido ao cristianismo por toda a sua mensagem. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Alguns historiadores falam que ele nasceu em outubro, outros historiadores falam que ele nasceu em março, mas nós vamos ver que a data de 25 de dezembro ficou como uma data marcada como algo que deveria ser celebrado em homenagem ao nascimento de Jesus, em homenagem à sua mensagem. Vejam que não é uma personificação, mas é uma lembrança anual que deve ser feita de forma reflexiva sobre a sua mensagem. Essa é o grande objetivo do Natal. Nós precisamos pensar, precisamos refletir qual foi a mensagem do Cristo, qual é a importância da mensagem do Cristo nos nossos dias e fazer com que ela seja realmente vivenciada por nós. Mas este foi um dos objetivos do Padre Libério. Mas só 200 anos depois deste início da comemoração em homenagem ao Cristo, no dia de Natal, é que a Igreja considerou como um feriado, como um dia especial para que fosse feita esta celebração, esta lembrança dos ensinamentos do Cristo. Nós vamos ver que o Natal, ele é revestido de vários símbolos. E se nós formos olhar o que acontece na mídia, nós vamos ver a exploração do bom velhinho, do Papai Noel. Nós vamos ver as casas enfeitadas com árvores de Natal, as casas enfeitadas com presépios. Nós vamos encontrar a troca de presentes, que antes era feita de uma forma mais ostensiva, hoje é feita por meio do amigo secreto. Então, várias simbologias para que haja agregação em torno desta data. Nós vamos ver, por exemplo, o Papai Noel. O Papai Noel é uma lenda, uma história que tem, e que fala que na Turquia, mais ou menos por volta do ano 280 antes de Cristo, havia um bispo de nome Nicolau. E Nicolau, ele ajudava os pobres e necessitados, deixando saquinhos de moedas ao lado das chaminés das casas. Na Idade Média, na sua Idade Média, o bispo ele foi consagrado como São Nicolau por milagres que foram dados como sendo dele. E no século XIX nós vamos encontrar esta pessoa, um germânico,
criando as tradicionais roupas vermelhas que nós vemos até hoje nos Papais Noéis, né? Com detalhes em branco e o cinto preto. Em 1931, isso foi explorado como uma marca pela Coca-Cola em uma grande campanha publicitária, e nós vamos ver que em pleno século XXI, a gente tem a imagem do Papai Noel como sendo o bom velhinho, como sendo aquele que vai catalisar aí a atenção das crianças em torno deste dia. Mas nós vamos ver que essa é uma história que existe e que alguns historiadores falam até de uma lenda que existiu em torno de Nicolau. Mas a origem do Papai Noel realmente tem como fonte essa história dessa bondade de Nicolau em ajudar os pobres e necessitados. O presépio, nós vamos ver que o presépio ele tem origem, que nos consta, né, no estudo que a gente fez, em São Francisco de Assis, que teria sido o criador do presépio. E ele surgiu, então, na Europa, na Itália, em 1224. Francisco de Assis, ele fez um presépio com pessoas e animais, montados no fundo de uma igreja, de uma vila, para encenar o Natal. Então, no sentido de lembrar o nascimento do Cristo, de lembrar a sua mensagem. Já a árvore de Natal, nós vamos encontrar a árvore de Natal, e aqui um símbolo americano da árvore de Natal, que é lá no Rockefeller Center, onde eles montam árvores de Natal gigantescas, e ao redor deste Rockefeller Center, uma iluminação também com árvores, todas elas iluminadas. E aqui na base do Rockefeller Center tem uma pista de gelo, onde as pessoas encenam, as pessoas dançam em gelo sobre as músicas natalinas. Mas nós vamos ver que a árvore de Natal, ela se originou com Martinho Lutero, aquele alemão que fez a reforma e iniciou a igreja protestante justamente como um protesto aos católicos, ao Vaticano. E nós vamos ver que ele montou um pinheiro enfeitado com velas em sua casa. E qual o objetivo dele fazer isso? Ele queria mostrar às crianças como deveria ser o céu na noite do nascimento do Cristo. Então vejam que essas simbologias, elas têm todas elas a finalidade de lembrar o Cristo, de lembrar a mensagem que ele nos deu. Nós vamos encontrar que a troca de presentes, ela já teve a origem lá entre os reis magos, onde eles foram levar o presente ao menino Jesus que havia nascido. Mas nós vamos ver que a história fala que a troca de presentes teria realmente tido a origem com o Papa Bonifácio no século VII. Então, no dia de Reis, já que era o dia 6 de janeiro, em que eles faziam a troca dos presentes, ele distribuía pão ao povo e o povo oferecia presentes a ele. Então, era uma troca que eles faziam já ali no século XVII, e isso acabou ficando marcado. E vejam que a data da troca de presentes, em vários países da Europa, inclusive, é no dia 6 de janeiro. E por que hoje se faz em alguns países da Europa e aqui na América do Sul no dia 25 de dezembro? Primeiro, por causa da reunião de família, por causa da origem da troca de presentes, né, dos reis magos oferecendo presente ao menino Jesus. Mas nós vamos ver que existe um fato histórico marcante em que Henrique VIII,
que era rei da Inglaterra, ele teve um segundo casamento com Ana Bolena. E nós vamos ver que esse segundo casamento fez com que ele se distanciasse do Papa, do Vaticano, e ele quis fazer um diferencial na igreja que ele estava montando na Inglaterra, a igreja anglicana, e ele quis fazer um diferencial, que se o Vaticano, se os países da Europa e a Itália, que até hoje a troca de presentes é no dia 6 de janeiro, que eles fizessem então uma mudança e não seguissem a data do Vaticano e passassem a adotar então o dia 25 de dezembro para a troca dos presentes. E isso ficou marcado e alguns países seguem a data do 25 de dezembro para a troca de presentes. Mas, na grande maioria dos países, nós vamos ver que ela ocorre no dia 6 de janeiro. A partir do século XIII até o século XVI, então, nós vamos ver que a troca era no dia 6 de dezembro, durante a comemoração da festa de São Nicolau, exatamente aquele santo que deu origem à figura do Papai Noel, que é considerado o patrono das crianças. E nós vamos ver, então, que essa data ela foi estabelecida na Inglaterra, a data de 25 de dezembro, pelo rei Henrique VIII. Agora, como interpretar a troca de presentes? Hoje, pensando hoje, no mundo em que nós vivemos, trazendo toda essa simbologia para os nossos dias, como que nós vamos interpretar a troca de presente? Richard Simonetti, no livro, um livreto muito legal chamado Não Pise na Bola, ele fala que há uma comercialização lamentável que transforma o ato de presentear numa obrigação. E se vocês forem ver, as pessoas, elas acabam ficando preocupadas. Puxa, mas eu não vou conseguir dar presente para fulano, para ciclano. Como se dar presente fosse uma obrigação. E dar presente tem que ser um ato de espontaneidade, como nos fala Simonetti. E ele diz então que o ato de presentear deve ser revestido de um gesto de carinho e de bem-querer. E a obrigação de presentear tira justamente a espontaneidade do ato. Então nós vamos ver que não é obrigatório trocar presentes. Ficou configurado que no Natal nós deveríamos trocar presentes, quer seja entre os familiares, quer seja pelo amigo secreto, mas essa é uma convenção humana. Se nós conseguíssemos conviver de maneira saudável, salutar, cristã, fraterna, dentro do lar, neste dia e nos dias que se seguem no ano, nós estaríamos presenteando de uma forma muito mais inteligente aquele a quem nós queremos homenagear, que é o próprio Cristo. Então vejam que Simonetti nos dá esse alerta. E qual o significado do Natal para a doutrina espírita? A doutrina espírita fala e dá ênfase ao Natal justamente para relembrar o Cristo e a mensagem que ele deixou para a humanidade. Nesta época do Natal, os sentimentos estão mais aflorados e os homens têm impulsos de fraternidade. Tudo muda próximo ao Natal. Os pobres ficam menos pobres, os doentes menos esquecidos, os companheiros difíceis menos incompreendidos, a sogra mais amada. Então vejam que muita coisa muda próximo ao Natal. Então nós vamos ver que a mística do Natal, justamente por nós estarmos com as nossas emoções mais sensibilizadas, fazem com que a gente tenha manifestações de generosidade.
Agora, nós precisamos entender que isso não deve acontecer ao redor dos dias que nós comemoramos o Natal, mas pensarmos que essa generosidade, que essa fraternidade, que a solidariedade, que a compreensão, que a tolerância deve fazer parte de nossas vidas no dia a dia. Quer estejamos convivendo com a família, quer estejamos no trabalho, onde nós estivermos. Então nós precisamos entender que no Natal nós vamos realmente fazer uma reflexão, mas esta reflexão tem que ficar impregnada, tem que ficar realmente sentida e vivenciada por nós nos dias que se seguem. E como que nós vamos comemorar o Natal no Centro Espírita? No Centro Espírita, nós vamos comemorar o Natal, como nós estamos tentando fazer hoje, como nós vamos tentar fazer no domingo lá no nosso lar, comentando aspectos da vida do Cristo e exaltando o significado real do Natal. Nós vamos ver que na família é realmente quando nós devemos ter na família aquele congraçamento, e é sempre bom lembrar que nós estamos reunidos na família com o objetivo de celebrar o nascimento de Jesus. É muito interessante e é muito bom, durante a reunião da família, nós nos reunirmos, lermos uma mensagem curta que seja, e fazermos uma prece. Não interessa se nós temos pessoas que não têm a mesma religião, que não partilham da mesma religião que nós. A oração, ela é universal. A oração, ela é capaz de impregnar qualquer que seja a pessoa. Então nós vamos fazer a prece, mesmo que nós tenhamos no grupo familiar pessoas que não tenham a mesma religião que nós, mas nós vamos orar, nós vamos lembrar do Cristo, vamos lembrar da sua mensagem e vamos agradecer por termos tido a oportunidade de conhecer os seus ensinamentos. Assim, é sempre importante na família exaltar o significado da vinda do Cristo no mundo. E aqui nós vamos ver um filme bastante interessante e que vai mesclando a vida do Cristo, alguns fatos de Jesus com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Presépio, a árvore de Natal, a criança se envolvendo emocionalmente com o dia, e aí a relação com a vida do Cristo, desde a sua juventude à sua fase de atendimento aos necessitados. O mesmo atendimento, a mesma fraternidade que nós devemos ter no nosso dia a dia, com aqueles com quem nós convivemos, atendendo em suas necessidades e fazendo com que eles, mesmo dentro de suas características especiais, eles possam se sentir pessoas úteis, pessoas que merecem a atenção. As diferenças que não devem existir, de forma que a gente possa abraçar, possa se dedicar a qualquer um com muito amor, com muita dedicação, aos idosos, aos nossos pais, aos doentes, aos nossos familiares, que nós possamos abraçá-los com muito carinho nesse dia, lembrando-se sempre que nós dependemos uns dos outros e é dando é que se recebe. É fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que se nos fizesse, é que nós realmente estaremos sendo cristãos. Podemos não ter a mesma luminosidade, mas podemos juntos fazer
que todos se sintam pessoas úteis, pessoas que podem receber o auxílio e em determinado momento de suas vidas também possam compartilhar com todos aqueles que também necessitam o auxílio que em determinado momento elas receberam. Assim, nós desejamos a vocês, todos, impossibilitados de abraçá-los pelo número de pessoas, um Feliz Natal. Que vocês possam ter esses momentos de alegria e de reflexão na família e que isso possa perdurar em seus íntimos, alimentando todos os dias que se seguem até o próximo Natal. Esses são os votos da diretoria da instituição Nosso Lar, dos seus funcionários e de todos os voluntários que nós agradecemos por eles estarem juntos conosco. Porque sem eles, sem os voluntários, sem os funcionários, a instituição não seria nada. E sem vocês, nós não estaríamos tendo a oportunidade de falar e de divulgar um pouco as lições que nos embalam o coração. Que todos tenham muita paz e que tenham um Feliz Natal. Continuemos por mais alguns instantes, concentrados, agradecendo o amparo de estarmos juntos nesta noite, em que nos lembramos da mensagem do Cristo, da sua importância em nossas vidas, e que cada um de nós possa fazer com que essa reflexão cale fundo nos nossos corações, de maneira a que sejamos estimulados a mudanças, a fazer com que tenhamos à nossa volta um mundo melhor, a partir de nossas palavras, de nossos atos, a partir de nossos pensamentos, que tenhamos a cada dia oportunidades de agradecer por tudo que recebemos e por tudo que temos recebido na forma de trabalho, na forma de dores, sofrimentos, mas com a confiança de que Deus é Pai e nos oferece sempre as oportunidades e que Ele não nos dá um fardo superior às nossas forças em momento nenhum. Nós é que precisamos realmente fazer um pouco e fazer com que os nossos esforços sejam voltados à melhoria íntima e à melhoria de todos aqueles com quem nós convivemos. Que nós possamos, nesta data em que será comemorado o nascimento de Jesus, realmente configurar o nascimento e a reflexão da sua mensagem dentro de nós, porque é assim que nós estaremos gratos por tudo aquilo que Ele nos deu. Senhor Jesus, rogamos que a Tua paz esteja em nossos corações, que a Tua paz esteja com a nossa família e que nós possamos ter a Sua companhia nos nossos dias e merecer o Teu amparo pelo nosso trabalho. E que assim seja.